Olá, vamos apresentar como deve ser feito o manejo alimentar nutricional dos bubalinhos de leite para quem deseja criá-los. Bom, para quem quer criá-los, deve saber que eles são herbívoros e mamíferos que constituem a família Bovidae. Eles podem chegar a pesar até 900 quilos, com 3 metros de comprimento e 1,70 de largura. Os bubalinhos são animais poligástricos, ou seja, eles são animais ruminantes que têm a capacidade de ruminar o seu alimento, constituindo na regurgitação, e assim fará uma nova remastigação dos alimentos ingeridos para então fazer a aglutinação final. A função do seu trato digestivo é de converter os alimentos em componentes químicos para a retirada dos nutrientes, o que vai para a corrente sanguínea, para assim acrescentar no crescimento, no desenvolvimento, na produção de leite e até mesmo na reprodução. O digestório dos ruminantes compreende boca, faringe, esôfago, os pré-estômagos que são o rumen, retículo e omácio, o obimaço, o intestino delgado, o intestino grosso, reto e ânus. E também tem os órgãos acessórios, que são dente, língua, glândulas salivares, pâncreas e fígado. Os búfalos apresentam um trato digestório um pouco semelhante com os bovinos, porém com algumas modificações na sua proporção e volume. No búfalo tipo Hill, o seu trato digestório é de 60 metros. A boca, juntamente com o dente, ela é responsável por mastigar o alimento e levar para as outras partes. A faringe ela situa-se atrás da boca e vai até o esôfago, e a sua função é direcionar o ar e o alimento. O seu rumen retículo é consideravelmente maior do que os bovinos, onde o rumen ocupa 88% do espaço total no estômago, e essa característica lhes permite um maior armazenamento de até 10% ou mais do que os bovinos. O rumen é o maior dos pré-estômagos, onde ele localiza-se e preenche quase todo o lado esquerdo da cavidade abdominal. Ele funciona como uma câmara fermentativa dos alimentos já ingeridos. O retículo, a sua função e utilidade estão ligadas ao rumen. Ele é o principal órgão que participa do processo de ruminação, já que é responsável pela contração que leva à regurgitação. Os pregos, arames, que são os objetos indesejáveis, eles ficam presos nessas pregas, evitando que passe para os outros compartimentos digestivos. O omácio, ele é um órgão selecionador, ou seja, ele que determina se os alimentos que estão vindo do rumen do retículo estão aptos para prosseguir para o obimácio. Ele é responsável pela absorção de água, de minerais, pelos ácidos graxo voláteis e por fazer os alimentos ficarem em partículas menores. Olá, vamos apresentar como deve ser feito o manejo alimentar nutricional dos bubalinhos de leite para quem deseja criá-los. Bom, para quem quer criá-los, deve saber que eles são herbívoros e mamíferos que constituem a família Bovidae. Eles podem chegar a pesar até 900 quilos, com 3 metros de comprimento e 1,70 de largura. Os bubalinhos são animais poligástricos, ou seja, eles são animais ruminantes que têm a capacidade de ruminar o seu alimento, constituindo na regurgitação, e assim fará uma nova remastigação dos alimentos ingeridos para então fazer a aglutinação final. A função do seu trato digestivo é de converter os alimentos em componentes químicos para a retirada dos nutrientes, o que vai para a corrente sanguínea, para assim acrescentar no crescimento, no desenvolvimento, na produção de leite e até mesmo na reprodução. O digestório dos ruminantes compreende boca, faringe, esôfago, os pré-estômagos que são o rumen, retículo e omácio, o obimaço, o intestino delgado, o intestino grosso, reto e ânus. E também tem os órgãos acessórios, que são dente, língua, glândulas salivares, pâncreas e fígado. Os búfalos apresentam um trato digestório um pouco semelhante com os bovinos, porém com algumas modificações na sua proporção e volume. No búfalo tipo Hill, o seu trato digestório é de 60 metros. A boca, juntamente com o dente, ela é responsável por mastigar o alimento e levar para as outras partes. A faringe ela situa-se atrás da boca e vai até o esôfago, e a sua função é direcionar o ar e o alimento. A boca, juntamente com o dente, ela é responsável por mastigar o alimento e levar para as outras partes. A faringe ela situa-se atrás da boca e vai até o esôfago, e a sua função é direcionar o ar e o alimento. O seu rumen retículo é consideravelmente maior do que os bovinos, onde o rumen ocupa 88% do espaço total no estômago, e essa característica lhes permite um maior armazenamento de até 10% ou mais do que os bovinos.
O rumen é o maior dos pré-estômagos, onde ele localiza-se e preenche quase todo o lado esquerdo da cavidade abdominal. Ele funciona como uma câmara fermentativa dos alimentos já ingeridos. O retículo, a sua função e utilidade estão ligadas ao rumen. Ele é o principal órgão que participa do processo de ruminação, já que é responsável pela contração que leva à regurgitação. Os pregos, arames, que são os objetos indesejáveis, eles ficam presos nessas pregas, evitando que passe para os outros compartimentos digestivos. O omaço, ele é um órgão selecionador, ou seja, ele que determina se os alimentos que estão vindo do rumen do retículo estão aptos para prosseguir para o obimaço. Ele é responsável pela absorção de água, de minerais, pelos ácidos graxo voláteis e por fazer os alimentos ficarem em partículas menores. Abomaço. O omaço e o abomaço são menores em relação aos bovinos. O seco também se apresenta em tamanho menor no búfalo, proporcionando maior taxa de passagem pós-ruminal. A digestão enzimática, que se iniciou no abomaço com a pepsina do animal adulto, é completada no intestino delgado com a participação das enzimas pancreáticas e de outras enzimas intestinais. Intestino delgado é onde ocorrerá a maior parte da digestão e absorção de nutrientes, proteínas, lipídios, minerais e vitaminas, ao passo que a maior parte dos carboidratos já foi fermentada no rumen. No intestino delgado também são encontradas as mucosas, paredes intestinais, as quais possuem violos para a absorção de nutrientes. No intestino grosso, o processo de decomposição, síntese e conversão são medidas por enzimas bacterianas. É justamente neste órgão que a maior parte da água ingerida será absorvida. Existe no intestino grosso uma população microbiana semelhante à do rumen, mas bem menor em número. Ocorre certa digestão da celulose pelas enzimas de mesmos micro-organismos. As vitaminas B e K, assim como no rumen, também são sintetizadas neste órgão. Esôfago é o responsável pela regurgitação da digesta pela ruminação e escape de gases pela eructação. Reto e ânus. A porção final do intestino grosso é o reto, que está situado ventralmente ao sacro e às primeiras vértebras caudais, percorrendo em direção reta até o ânus. Por isso, é dada a essa parte do intestino o nome de reto. O canal anal, juntamente com o ânus, se forma no final do tubo intestinal, atuando com o auxílio do músculo esfíncter anal interno e de musculatura lisa e do músculo esfíncter anal externo, de musculatura estriada. Na oclusão do segmento terminal do intestino, na região do ânus, a mucosa glandular do canal anal apresenta uma mucosa estriada, limitando-se com a pele externa. Como sabemos, os búfalos são herbívoros e se alimentam de capim, tais eles como Mombasa, Maasai, Tanzânia e entre outros, em que apresenta o sistema digestor com algumas estruturas particulares. Pela boca é ingerido o alimento, onde irá ser mastigado em direção ao esôfago. O compartimento rumen, dentro dele, possui microbiota muito importante, pois essas bactérias produzem enzima como celulose. Depois que o alimento passa pelo rumen, ele cai no compartimento retículo e nele é formado bolos de comida que irão voltar pelo esôfago e cair na boca do búfalo novamente. E é nesse momento que ocorre a ruminação. Então, eles mastigam esses bolos de comida e engolem novamente. Dessa vez, o alimento irá cair em outra região, chamada de omaço. Esse compartimento apresenta uma parede muscular muito desenvolvida. Isso fará acontecer a digestão mecânica e também acontecer a reabsorção de água. Logo depois do omaso, ele irá cair no estômago abomaso.
e nele irá acontecer a digestão química, produzindo enzimas, fazendo a digestão do alimento. Depois de passar por todos os compartimentos, ele vai ser enviado para o intestino, e nele possui duas importantes estruturas. Uma delas é o fígado. Sua função é produzir a bile, que vai fazer a emulsificação de gorduras. Além do fígado, tem o pâncreas, que produz o suco pancreático. Então, no intestino irá acontecer a absorção dos nutrientes, que vai ser transportado por todo o corpo do animal. E o que não foi absorvido irá ser eliminado junto com as fezes. Olá a todos! Nessa parte desse vídeo, iremos falar um pouco sobre a adaptação dos búfalos em sistema de pastagem. Os búfalos são animais que têm uma facilidade muito grande em transformar alimentos grosseiros, ou seja, alimentos com alto teor de fibra e com baixo valor nutritivo, em carne e leite. Porém, o foco deste vídeo é a produção de leite. Contudo, assim que esses animais usufruem de um alimento ou pastagem com alto valor nutritivo, não se é necessário quaisquer tipos de, digamos assim, suplementação animal, como minerais, proteinados ou qualquer coisa do tipo, pois somente a ingestão desses alimentos já é, digamos assim, o suficiente para que esses animais possam chegar a níveis satisfatórios de produção. Em terras inundadas, o que é bem característico da região norte, principalmente da região amazônica e também do Pantanal, que a uma certa época do ano é inundada, possui solos com a classificação de fertilidade entre média e alta, na maioria das vezes alta. E por possuir essa classificação, uma das culturas mais utilizadas como gramínea nessas regiões é a Canarana erecta lisa, ou também conhecida pelo seu nome científico Echinocchiloa pyramidalis. O manejo rotacionado dessa pastagem é o mais indicado, pois assim o produtor conseguirá aproveitar ao máximo tudo que essa pastagem tem de oferecer. E recomenda-se no mínimo 3 pastos para cada lote de animal. No mínimo 3 pastos para cada lote de animal. Porque, dependendo do tamanho e do tempo que esse animal for permanecer no local, o recomendado de animais por hectare chega a ser 0,8, ou seja, nem chega a ser um animal por hectare. Então, o produtor deverá pensar muito bem no tamanho e no tempo que irá deixar o animal nesse local. Mas claro, como eu já disse, pode variar tanto do tamanho quanto do tempo. Em terra firme, onde é considerado área fora do alcance de inundações por água de rios e de chuvas, o quico da Amazônia, ou mais conhecido também como braquiária umidícola, ela é a gramínea mais usada, onde atende satisfatoriamente às necessidades alimentares dos búfalos. O capim-quico da Amazônia, ou umidícola, por ser uma gramínea com hábito de crescimento inclinado, pode ser manejado em pastejo contínuo, porém sempre respeitando sua lotação máxima, que seria de um animal por hectare por ano. Para a suplementação alimentar, pode ser utilizado várias alternativas, porém uma mais comum e mais econômica, que já é bastante conhecida pelos produtores rurais, seria o capim-elefante. Em rebanhos de elevado potencial leiteiro, pode-se utilizar a suplementação com concentração e minerais para se ter uma melhor produção. Em pastagens nativas, o sistema de criação é extensivo, onde não há controle de carga animal. Nessas condições, visando o melhor desempenho produtivo do rebanho, indica-se o uso integrado de pastagem cultivada nos períodos críticos, com a nativa do local. Principalmente nas pastagens cultivadas, há necessidade de se fazer pelo menos uma roçagem manual das ervas invasoras, ou também conhecidas pelos produtores como juquira, até que sua incidência fique reduzida. Quando tão indicado o desmatamento, pode ser o método mais eficiente. Em qualquer condição de criação de búfalos, há a indicação de suplementação mineral, que pode ser composto de vários ingredientes, e destes ingredientes temos ênfase no cálcio e no fósforo, sal comum e iodado e microelementos, mas claro, essas recomendações devem ser baseadas de acordo com as deficiências de cada local. Bom, em Rondônia é recomendada a diversificação de pastagens, pois ao introduzirmos mais de uma espécie na nossa pastagem,
essa pastagem ela não vai ficar completamente comprometida contra qualquer possível incidência de pragas, né? Porque algumas das espécies que a gente introduzir, ela vai ser resistente a essa praga. Bom, é importante que cada piquete ele tenha apenas um tipo de pastagem, pois pode haver competição de espaço e o animal pode começar a ficar seletivo sobre qual pastagem ele vai querer consumir, entendeu? E levando em conta o solo e o clima aqui de Rondônia, é recomendado o capim braquiária brizantam e a braquiária umidicola. Bom, é importante também, é recomendado uma proporção de 60% para capim braquiária brizantam e 40% para o braquiária umidicola. E também é bom implementar uma capineira de teca de uns 3 hectares de capim elefante ou cana de açúcar para os animais que estão em lactação. E também, em época de seca, é importante implementar a sua alimentação com mineral e proteína. Sobre o manejo alimentar dos búfalos, eles são capazes de transformar alimentos de baixo valor nutritivo para alimentos satisfatórios para eles, como eles fazem com as forrageiras. Mas, para uma produção de larga escala, é necessário subprodutos vindo da agroindústria para dar esse maior valor nutritivo para eles, como é o caso do capim elefante que é utilizado nesse caso. Para as fêmeas leiteiras que produzem mais de 7 kg diários, é necessário suplementação de energético proteico de proporção 1 kg de ração para 3 kg de leite produzidos. Os bezerros de fêmeas submetidas à ordenha diária, eles devem não apenas pastejar gramíneas de boa qualidade, ou já receber essas gramíneas trituradas em coxos, mas eles também devem receber ração de valor nutritivo alto, de ração 1 kg para 100 kg de peso vivo, e além da ração eles também devem receber minerais e água, que também é muito importante. Esses bezerros de fêmeas submetidas a 2 ordenhas diárias, eles devem permanecer com a mãe no final da tarde. Enquanto acontece a ordenha, eles devem ficar em passos perto da ordenha ou até em bezerreiros com pastagens trituradas e minerais e água, que é muito importante. Em pastagens nativas, o sistema de criação ele é extensivo e não se tem um controle sobre a criação. E nesse tipo de sistema, com pastagens nativas, é recomendado permanecer com o uso das pastagens nativas e com uma pastagem já cultivada. Isso melhora o desempenho produtivo dos animais em períodos críticos. Dar visão com média e alta produtividade, recomenda-se o uso da gramínea Canarana erectaliça. Quando você quer obter uma melhor qualidade no pasto, recomenda-se também fazer o uso do manejo de pastejo rotacionado, com no mínimo 4 pastos para cada lote de bubalinos, com carga de uma unidade animal de 550 kg de peso vivo por hectare ao ano. Terras com características brasileiras podem atender perfeitamente a necessidade alimentar dos bubalinos, gramíneas como o braquiarão, colonião, a tanzânia, entre outras. Elas podem ser manejadas em pastos contínuos, com lotação de uma unidade animal por hectare ao ano, ou intensivo rotacionado com 3 unidades animais por hectare ao ano. Também recomenda-se fazer anualmente o uso da roçagem para evitar a proliferação de ervas daninhas.